Olá a todos, agora a gente vai dar continuidade à aula sobre a Reforma Protestante. É, eu vou estar deixando, tanto nesse vídeo que eu estou fazendo agora, que vai ser a Contra-Reforma, e falar um pouquinho sobre Henrique VIII, como também da Reforma Protestante, eu vou deixar um link com slides do que foi falado. Então aí você vai ter imagens, você vai poder reler de novo o que foi dito, certo? E assim vai ajudar muito na compreensão. Então, aí na descrição vai estar os links para você baixar aí os slides. E antes de começar isso, eu também sugiro assistir o primeiro vídeo, que é a Reforma Protestante, tá bom? Então vamos lá. Henrique VIII e a Reforma. O que tem a ver o rei da Inglaterra com a Reforma Protestante? Vamos lá então. O rei Henrique VIII desejava ter um herdeiro masculino para o trono, por isso queria separar-se da sua esposa, a rainha Catarina de Aragão, que apenas lhe deu filhas, né, para casar, para poder casar ali com a Ana Bolena, né, que era uma amante dele. Em 1558, insatisfeito com a recusa do Papa Clemente VII em conceder o divórcio, Henrique VIII proclamou o chamado Ato de Prudência, rompendo assim com a Igreja Católica. Só para a gente ter uma contextualização aqui, a gente tem que entender a questão do herdeiro, né? Geralmente, o sexo masculino primogênito que herdava ali o trono era com hereditariedade, né? E Henrique VIII só teve filhas. Teve um menino, para falar a verdade, acho que é Eduardo I o nome dele, só que chegou a falecer com 15 anos. E de resto só teve mulheres. O engraçado é que ele teve 6 esposas, né? Dessas 6, 2 morreram decapitadas depois. E quem assume mesmo o trono ali da Inglaterra vai ser a filha dele, chamada Elizabeth I, que vai ser uma das, e por ironia da coisa, vai ser a rainha que vai, vamos dizer assim, fazer crescer a monarquia ali da Inglaterra, né? Então, né, o Henrique VIII, ele infelizmente não teve essa visão. Mas aqui a gente vai ver que esse ato da supremacia vai romper com a igreja, porque o Papa ali, é, Clemente VII, não vai autorizar a separação da rainha Catarina de Aragão casar com a amante Ana Bolena. E além do mais, a gente vai ver que o Henrique VIII vai querer também as terras da Igreja Católica. Então a gente vai estar vendo aqui que ele vai conquistar, ele vai é, tomar conta ali, é, tomar para si, para a coroa, as terras da Igreja Católica. E então a gente vai estar vendo que assim vai se formar a chamada Igreja Anglicana, no qual o rei era ao mesmo tempo chefe de Estado, ou seja, ele tomava conta da sua monarquia nacional, Inglaterra, como também era o chefe da Igreja. O anglicanismo teve uma organização semelhante à Igreja Católica, contradizendo assim a maioria das ideias de Lutero, né, que de um certo modo ainda vai estar tendo vários símbolos da liturgia católica ali presente, certo? Então, Henrique VIII vai ser, é, é, a gente vai estar vendo como um rei, ele vai formar uma religião para os interesses da nação, do seu estado e para a fé também, certo? Então vai ter muito disso que a gente vai estar vendo. Bom, como a gente viu que a reforma protestante está atingindo várias partes da Europa, como vai estar ocorrendo, o que a Igreja Católica vai estar fazendo, então, para poder é, barrar a reforma protestante. Então, a gente vai chamar esse período de chamada de contra-reforma. Então, você tem a reforma protestante e a contra-reforma. Então, a contra-reforma vai representou diversas medidas da Igreja Católica com o objetivo de reformular suas instituições e regras, visando ampliar o dogma, ou seja, o ensino verdadeiro, né, vamos colocar nesse sentido, e frear a expansão protestante. Então, muitos pontos, como havendo indulgência, a Igreja Católica vai parar de vender, mas ela vai reforçar algumas outras dogmas, outras doutrinas, e vai estar criando outras novas, com um objetivo para acabar ali com a reforma protestante, pelo menos com a expansão dela, né? Então, a Contra-Reforma aí vai começar com o Papa Paulo III, que vai convocar uma reunião entre os bispos e cardeais, que vai ficar conhecido como Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento vai de 1545 até 1568.
E aí vai reafirmar, como eu disse anteriormente, vários dogmas, vários ensinos verdadeiros da Igreja Católica que duram até hoje. Como a autoridade da Igreja de interpretar a Bíblia. A gente viu que Lutero ele falava que as pessoas deveriam ter a autoridade de interpretar a Bíblia, e não que seria um padre ou até mesmo um pastor que fizesse isso, mas sim a própria pessoa. É por isso que a gente vê também várias igrejas evangélicas hoje, com vários nomes e muitas vezes com ensinamentos diferentes ali, porque ela dá ao Espírito Santo essa autoridade da interpretação da Bíblia, certo? Mas a Igreja Católica não, ele tem um conjunto de, apesar que você lê a Bíblia, você entende a Bíblia, mas você tem uma régua, você tem uma medida para você seguir ali ah, do ensino da própria Escritura, que a Igreja Católica dá. Então a gente chama de concílio, desculpa, catecismo da Igreja Católica, né? Então isso aí vale praticamente em todo o mundo onde tem a Igreja Católica. A importância das boas obras, que você já tinha também ali na religião protestante, mas essa ideia das boas obras vai ajudar na salvação também da pessoa. Os sacramentos, que são 7, se eu não for me confundir aqui, você tem o batismo, você tem a primeira comunhão, você tem o crisma, você tem o matrimônio, você tem a confissão, se eu não estou enganado, você tem a unção dos enfermos e você tem, se eu não me engano, a ordenação, mas eu devo estar errado nisso aí. Mas são 7 sacramentos que a Igreja Católica ela, ela vai dar ao fiel ali, católico, pelo caminho que vai estar fazendo na sua vida cristã. Os cultos dos santos e da Virgem Maria, que é uma das pedras ali que traz, vamos dizer assim, a disputa, ou melhor, a discordância entre tanto o protestante e o católico, né? Que esse é uma dessas bases, e também o celibato, ou seja, o padre e a freira não poderão casar. Mas também a gente vai estar vendo que vai haver uma coisa bem interessante aqui também. Vai haver ensino dos padres, né? E vai estar sofrendo alterações para que esses padres, esses clérigos, aos poucos, que eram poucos preparados para suas funções, tivessem uma melhor, como posso colocar assim, um melhor aperfeiçoamento para fazer as suas funções clericais. Tanto faz se você fosse do clero secular, ou do clero regular, né, que eram os dois tipos de religiosos que você tinha ali naquele momento, e essa era uma das principais queixas que Lutero tinha, né? Então você tinha uma falta de preparo do clérigo para a sua função. Então você vai ter a partir de agora isso, né? Bom, o que mais você vai ter ali? A igreja vai criar diversas ordens religiosas, certo? Essas ordens religiosas geralmente é um santo, uma pessoa que vai estar guiando a partir ali da autoridade da igreja, como vai ser aquele grupo. Então você tem os franciscanos, que seguem a São Francisco de Assis, você tem os beneditinos, que é a Ordem de São Bento, e você vai ter esse aqui, que são os jesuítas, que vão seguir ali o ensinamento de Inácio de Loyola. Então a igreja vai criar diversas ordens religiosas, entre elas a chamada Companhia de Jesus, que são os jesuítas, fundada por Inácio de Loyola e que levou o ideal, o ensinamento católico para os mais longe locais que dá para imaginar. Aqui no Brasil, em outras regiões da América, Ásia, África. O primeiro ensinamento que nós tivemos aqui foram lá quando vieram os portugueses em 1500 em diante, foi com os jesuítas. Então a gente vai estar vendo que a igreja, os jesuítas ele vai desempenhar muito essa função de tentar converter os novos povos para o Evangelho de Cristo, ali para a Igreja Católica, e criaram um sistema educacional que foi o primeiro que nós tivemos aqui no Brasil, né, baseado ali na Igreja, e combater também os hereges. Então a gente vai entrar um pouquinho melhor disso aí depois. Outra coisa que também vai ocorrer vai ser o chamado Index, que é um livro que nada mais era que uma lista de livros proibidos para que os cristãos não pudessem ler, né? Por considerar que poderia ser contaminar com as heresias, ou seja, com ensinos contrários ali da igreja. Esses ensinos contrários que a igreja católica ensinava e assim desviar
a pessoa da fé católica. Então, esse index é um livro com livros rejeitados, poderia ser de filosofia, poderia ser livros protestantes, enfim, qualquer coisa que não batesse. Era uma censura? Sim, era. De um certo modo, não apenas a igreja em si, mas outros elementos, de um certo modo, autocensuram coisas que você não deveria ter contato, né, vamos dizer assim. Então é uma coisa meio normal que você, não especificamente aqui nesse momento que a gente está estudando, mas ao longo da história você vai ver muito sobre isso aí, certo? Temos também aqui depois, para finalizar essa aula, a chamada Inquisição. Então isso aqui vai ser o que podemos dizer, o mais polêmico das decisões ali, porque a Inquisição católica, ela vai estar perseguindo, ela vai estar matando, ela vai estar julgando, enfim, vai estar levando as pessoas à morte ali. Ué, mas a igreja fazia isso? Fala a verdade, nesse período que a gente está estudando, independente se fosse a igreja, independente se fosse o Estado, a tortura e a morte eram meios comuns até, para você ter uma noção. Só vai se pensar em direitos humanos, de um certo modo, ali no século XVIII em diante. Então, até então era uma coisa bem comum. E, de um certo modo, a Inquisição muitas vezes era vista como um ato de piedade, para se ter uma ideia naquele momento. Mas vamos lá. O Tribunal do Santo Ofício, como é chamado, né, a Inquisição, foi fortalecido como parte da estratégia de combater infiéis, reformadores e demais heresias. O Santo Ofício servia agora para vigiar, regular a vida dos fiéis. A Inquisição surgiu na Europa durante a Baixa Idade Média, ali no século XIII, mais ou menos, com o objetivo de perseguir e condenar hereges. Foi oficializada em 1231 pelo Papa Gregório IX, que convocou uma comissão para apurar os casos de heresias que tinha ali naquele momento. A pena de morte só foi adotada pela Igreja, que adotou ali uma constituição do imperador Frederico II, né? Então, não foi a Igreja Católica propriamente dito que falou vamos matar todo mundo, mas sim, ele foi se adaptando pelas leis de outros imperadores que ali do Império Sacro Romano, que acabou germano-romano, que acabaram influenciando ali na Igreja Católica. Você tem uma historiadora francesa chamada é, Regine Pernod, né, é o nome dela, que ela diz que quando Felipe o Belo, que foi um dos imperadores ali, trouxe de volta as leis romanas para ali para a Idade Média, para o final da Idade Média, de um certo modo abriu precedente para a volta de queimar pessoas, matarem, as penas capitais, coisas que até então, de acordo com essa historiadora, falava que não existia na Idade Média. Você tinha tortura, você tinha as coisas, mas esses pontos mais específicos você não tinha. Parece meio contraditório que eu estou falando para os dias de hoje, né? Mas se a gente for olhar, foi uma adaptação que talvez o Felipe o Belo fez ali com as leis romanas, né? Que acabou influenciando depois não apenas as monarquias nacionais, que vocês vão estar estudando depois, como também a própria igreja. Agora, a questão das torturas, no período que a gente está estudando, sempre existiu, independente se era igreja ou não, era uma prática comum, tá? Então, isso é uma coisa que é mal entendida muitas das vezes quando se estuda história. Mas aqui a gente vai estar vendo que a pena de morte foi adotada, então, ali devido à Constituição de Frederico II, mas a tortura vai ser oficializada em 1252 pelo Papa Inocêncio IV. E era uma tortura que você, de um certo modo, parece meio irônico que eu vou dizer aqui, meio engraçado, mas era uma coisa que era menos cruel até o primeiro momento do que o que seria feita pelo Estado. Apesar que você encontra imagens de vários tipos de torturas também, a maior parte era utilizada pelo Estado também, certo? E a pena capital, a pena de morte, muitas vezes só era possível ser dado a partir do pedido do Estado. Então a igreja podia recomendar a morte à fogueira, mas é o Estado que determinava isso aí. E até a Inquisição em si era o Estado. Quem era atingido geralmente pela Inquisição? Cristãos. Então, os judeus estavam de fora, como os muçulmanos também. Os judeus só entravam na Inquisição, ser inquiridos,
no momento que eles eram obrigados a se tornar cristãos, porque eles não largavam suas práticas religiosas. Então, nisso aí, eles acabavam caindo na Inquisição. Lembrando que muitos dos inquisidores ali também, eles vieram dos judeus também. Eles eram tipo Torquemada lá na Espanha, tinha descendência judia, para ter uma noção. Essa influência da Inquisição vai chegar até aqui no Brasil, apesar que agora não me recordo se houve algum caso de mortes aqui ou não, certo? Causado pela igreja. Mas a ideia principal é que muitas vezes o pecado que há no mundo aqui, a pessoa vai ficar livre para gozar dos prazeres ali da vida eterna no paraíso. Então era uma profissão, havia até uma profissão, desculpe, que várias pessoas iam assistir para ver a morte da pessoa, a igreja que levava. Então era uma situação meio triste e mostra duas coisas, pelo menos aqui. Você tem a questão da intolerância religiosa aqui marcado, certo? E você também tem o interesse que os líderes, os reis, os chefes de Estado vão estar usando da igreja para pegar também grupos específicos, como por exemplo os judeus, que eles dominavam, eles tinham o monopólio das riquezas muitas das vezes. E era uma forma de extorquir deles esse dinheiro, forçando eles a se tornarem cristãos e ao mesmo tempo depois eles saindo pela seguindo as suas tradições, a sua própria religião, ser condenadas ali pela igreja. A igreja evangélica protestante também fazia a Inquisição. Todos os povos faziam. Se a gente for estudar ao longo da história, a tortura, vamos dizer assim, propriamente dito, e morte, era infelizmente um caso comum, certo? Então você teve muita dessa perseguição também feita pela igreja protestante, principalmente para a linha daqueles calvinistas, e tinha uma coisa que era um pouco pior, por causa que nesses grupos que eram protestantes calvinistas, eles tinham ao mesmo tempo poder temporal, que era o Estado, e o religioso também. Então, ao contrário da Igreja Católica, que você tinha muitas vezes passar pelo rei ali, na protestante ali dos calvinistas, não. Essa briga entre os protestantes e os católicos vão render várias guerras. Aqui no Brasil, para você ter uma noção, você só poderia entrar quando aqui era uma colônia ainda, se você era católico. Evangélico, você não poderia entrar. Os protestantes não poderiam estar entrando aqui. E então nisso você vai ver muitas guerras, como a Noite de São Bartolomeu, que vai haver uma chacina de cristãos ali devido a isso. Não é nem tanto pela fé, mas sim por questões políticas também. Então a gente tem que entender essa diferença, certo? Então eu vou estar finalizando essa aula aqui, certo? Então até a próxima aula e acessem aí o link que eu vou estar deixando aí para os slides para vocês, ok? Até!